De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E o Quinteto Fantástico, como ficou conhecido o grupo de 5 delegados que foi nomeado aqui no estado através de influências, teve o último recurso negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Quem tem os detalhes sobre esse caso é a Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea, muito bom dia para você. Agora, com esse último recurso negado, finalmente esses delegados devem perder esse cargo, né? Sim, Adriane, é muito possível que isso aconteça assim, né? Essa decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, como a gente sabe, é uma instância realmente superior, né? E essa decisão mantém o decreto que foi assinado pelo governador Omar Aziz em 2012 de exoneração desses 5 delegados. Para a gente entender mais ou menos como é que foi a história, eles entraram no concurso, né, de delegados, um concurso que foi feito em 2009, sendo que quando eles fizeram parte do concurso, esses 5 delegados, eles obtiveram uma classificação que não permitia a correção de uma das provas, que seria a prova discursiva. O edital do concurso previa que apenas os 300 primeiros colocados teriam a prova discursiva aí corrigida e por isso poderiam participar das outras etapas desse certame e desse concurso. Eles, através de uma liminar na Justiça amazonense, conseguiram com que a prova deles fosse corrigida e isso fez com que a classificação deles fosse, assim, digamos, turbinada. A partir daí, foi, digamos, uma influência sobre uma influência, porque eles puderam participar do concurso de formação. Depois de participar do curso de formação, eles obtiveram mais nota e, por isso, eles acabaram sendo nomeados. O problema é que a portaria que permitiu que eles fizessem aí o curso de formação já a partir de uma liminar, que é uma decisão que não é, digamos assim, definitiva, né? Foi justamente da época do delegado-geral Mário César Nunes. E entre esse quinteto, né, no meio desse quinteto, pelo menos 2 pessoas eram ligadas diretamente ao delegado-geral Mário César Nunes. Uma dessas pessoas era o filho do delegado Mário César Nunes, né, Mário César, e tinha também a assessora dele na época, Indra Celane Leal, que também faz parte do Quinteto Fantástico. O que levanta a suspeita é que outras pessoas que também foram beneficiadas por essa liminar, como por exemplo o Herbert Lopes, que hoje é o secretário de Inteligência, Tomás Vasconcelos, que foi secretário de Inteligência e recentemente estava ocupando aí o cargo de delegado adjunto do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, né? E a outra 5ª pessoa, todas essas pessoas, de alguma maneira, Laura Câmara, que é justamente prima de Silas Câmara, que é deputado federal, todas essas pessoas, de alguma maneira, tinham alguma influência que poderiam gerar o fato do delegado-geral ter nomeado eles e ter permitido a nomeação deles e a participação no restante do concurso. Foi isso que levantou suspeita da Justiça, né? Foi isso que levantou a suspeita, foi denúncia no jornal A Crítica, foi denúncia aqui na TV A Crítica. Quando você investiga, quando você apura mais a fundo o que aconteceu durante esse concurso, acabou que essas 5 pessoas receberam aí esse apelido de Quinteto Fantástico e a partir do momento em que essa denúncia veio à tona, inclusive com depoimentos de pessoas que participaram desse concurso que não tiveram a mesma chance, né? Não tiveram a mesma igualdade de condições para poderem assumir como delegados, a partir desse momento o governador na época resolveu exonerar os 5 do cargo. Eles entraram na Justiça, entraram aqui na Justiça amazonense, né? Conseguiram reverter essa decisão. A decisão foi, o governo do estado mandou essa decisão para as instâncias superiores, eles também entraram com recurso, mas agora esse recurso, como a gente viu, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília e foi negado. A previsão realmente é que eles sejam exonerados. Essa exoneração, na verdade, a partir de agora, com essa decisão judicial, ela passa a valer. Ela estava, digamos assim, suspensa, né, pela Justiça e ela passa a valer. Agora, a gente não sabe se existe aí a possibilidade de entrada em algum outro recurso superior, porque a gente tem também o Supremo, né? Se os 5 delegados vão também entrar com esse recurso. E a gente sabe também que esses casos foram os que foram pontuados, viu, Adriane? Os 5 delegados, eles foram beneficiados por essa liminar da Justiça, mas existem outras pessoas que também acabaram beneficiadas depois e que podem ser prejudicadas e podem até ser exoneradas. No caso desses 5, que contou realmente foi a questão da influência e por isso o governador na época, o Omar Aziz, em 2012, decidiu pela exoneração do Quinteto Fantástico.
Que a gente espera que isso sirva de exemplo e que, de fato, eles saiam dos cargos, levando em consideração que é um concurso público. A história era que 300 provas seriam analisadas, os 300 melhores. Eu tenho a posição de cada um aqui, ó. O filho do delegado, então delegado-geral Caio César, ficou na posição 897 e passou para 119. E a assessora dele, a então assessora Indra Celani, estava na posição 635 e passou para 113. A Laura Câmara, que é parente dos Câmaras, do deputado Silas Câmara, saiu da posição 667 para 118. Tomás Vasconcelos, que já foi secretário de Inteligência e que, inclusive, esse cargo garantia um salário vitalício como secretário de Inteligência, passou da posição de 395 para 121. Ele foi o melhor ranqueado de todos. O pior deles, do Quinteto Fantástico, é o que aparece aí na esquerda do vídeo, é o Herbert Lopes, que é irmão do hoje presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o Flávio Pascarelli, que saiu da posição 1.111 para o 120 e aí conseguiu, portanto, essa aprovação no concurso. Isso gerou muita revolta, porque muita gente que se preparou, que estudou, que estava entre esses 300 selecionados, acabou ficando de fora desse quadro e a gente vai continuar acompanhando para ver o que de fato agora vai ser decidido. Muito obrigada, Thea, pelas informações. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, onde estão Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim. Olá, um excelente dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia. O dia por aqui começou bem, mas não deve ser um bom dia para cerca de 200 funcionários da Eletrobras Amazonas Energia que vão ser demitidos, uma demissão em massa anunciada pela Eletrobras, né? Exatamente, 227 funcionários que não são concursados. Em julho do ano passado, a Eletrobras já havia anunciado que demitiria aí todos os funcionários que não eram aprovados em concurso. Muitos desses estão na empresa desde 1993. O Sindicato dos Urbanitários, o sindicato da categoria, critica essa demissão em massa, diz que é uma decisão aí desumana e diz que o sindicato vai recorrer e comprovar que essa demissão em massa é ilegal. Desde o ano passado, essas demissões vêm ocorrendo e pelo menos aí 700 pessoas deverão ser envolvidas nessa demissão aí de julho até agora, mas esses 227 saindo aí deve então ser algo em torno de 700 pessoas demitidas no total por conta dessa decisão da Eletrobras. Decisão que parece muito com a da Faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que demitiu em dezembro do ano passado mais de 1.200 professores logo após a aprovação da reforma trabalhista. E a reforma dá aí uma flexibilidade maior, autoriza que as empresas demitam sem contactar o sindicato da categoria e também autoriza que as empresas façam contratos mais flexíveis com os servidores, com os trabalhadores, com os funcionários. E isso é o que está levando aí, possivelmente, segundo o sindicato, a Eletrobras a demitir em massa. E essa demissão em massa chega em um ano complicado, né? E, além disso, a gente falou ontem sobre a questão de privatização do Eduardinho, a Eletrobras também está na fila, né? Para ser uma das estatais privatizadas. Sim. E aí há uma necessidade, de fato, de tirar essas pessoas que não tinham esse vínculo através de concurso. O problema é fazer com que isso se estenda há tanto tempo, né? De 93 para cá e, de repente, fazer o corte. Exatamente. Agora vamos falar sobre reforma da Previdência mais uma vez. Agora a gente tem novidades, que é um novo texto, né, que foi editado. É isso mesmo, Adriane. Outro assunto polêmico, né? Então vamos lá. Ontem, o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia, apresentou o novo texto da reforma. Mas a única novidade, de fato, que ele apresentou é o seguinte: cônjuges de policiais mortos em combate devem receber
devem receber o benefício de forma integral. Lembrando que essa medida não beneficiaria policiais militares ou bombeiros, que neste caso da reforma da Previdência não foram inclusos. Mas, por exemplo, policiais rodoviários federais, policiais federais, enfim, eles seriam beneficiados com essa medida. De fato, então, se fossem mortos em combate, os cônjuges receberiam benefício integral. Então, assim, essa reforma da Previdência, ela deve ser colocada em votação pelo menos a partir do dia 20 de fevereiro, claro, né? O governo ainda está se mobilizando para conseguir esses votos a favor. As coisas em Brasília realmente, de fato, estão esquentando. Não se fala outra coisa nos bastidores lá do Congresso, mas foi apresentado, de fato, essa novidade aí no novo texto da reforma. O triste de ter uma reforma da Previdência agora é as condições que que os parlamentares, que os políticos acabaram criando para aprovar qualquer coisa. Exatamente. Virou um banco de negócios, ali você troca o seu voto, né? Barganha, você troca o seu voto por uma emenda para o seu estado, algo do tipo, e aí o governo federal começa a se vender todo, se desfazer de tudo, vender até a alma para conseguir que o que é de interesse seja aprovado. Então, é uma situação muito lamentável, porque o que a gente leva em consideração que não é o interesse da maioria, o bem coletivo que é levado em consideração na hora de votar. O parlamentar ele escolhe votar de acordo com seus interesses pessoais, de como vai ficar a imagem dele no ano político, algo do tipo, né? E aí Exato. A gente não se aprofunda, de fato, no que vai mudar nos próximos anos para nossa vida, para a vida de todo mundo que trabalha. Ontem, por exemplo, ouvindo a Voz do Brasil aqui na FM O Dia, eu via deputados de oposição falando que havia a possibilidade dessa reforma ser jogada para o ano que vem. Por quê? Ninguém quer se comprometer. Porque o que eles alegam é que o presidente Michel Temer não tem a legitimidade de um presidente eleito para questionar, né, para jogar a reforma para o Congresso Nacional aprovar esse ano. E eles argumentam também que caso a reforma não seja aprovada, né, afinal de contas o governo ainda não conseguiu quórum, como bem disse a Nayandra aqui, então caso ela não seja aprovada, isso inclusive pode interferir na questão econômica do país, porque aí as bolsas devem cair, enfim, aí vem uma série de dificuldades financeiras para o país. Então, a sugestão da oposição era que essa votação ficasse para o ano que vem. Mas será que realmente a preocupação é com o cidadão? Será que a preocupação é realmente com a questão econômica do país em ano eleitoral? Vale lembrar também que ontem, né, quando foi apresentado esse novo texto da reforma da Previdência, o relator Arthur Maia, o deputado Arthur Maia, disse que outras mudanças devem ser discutidas somente em plenário. Isso caso se a reforma da Previdência, de fato, for a votação a partir do dia 20, Adriane. Vamos acompanhar então. Muito obrigada, Nayandra, Cleiton, pela participação. Um ótimo dia para vocês e para os ouvintes da 93.1. Obrigado, um abraço. Bom dia, Adriane. Tchau, tchau. Até amanhã. E atenção, jovens entre 18 e 22 anos. A Marinha Brasileira vai selecionar aprendizes marinheiros. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de março. E quem tem os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves, com quem eu volto a conversar agora. Olá, Danilo. Além da idade, quais os pré-requisitos para concorrer a uma dessas 1.000 vagas oferecidas pela Marinha? Então, Adriane, além do candidato precisar ter entre 18 e 22 anos, assim como você falou, ele precisa ter o sexo masculino, ser brasileiro nato, naturalizado e também ter o ensino médio completo. Essas inscrições para o concurso em nível nacional para aprendizes marinheiros vai até o dia 2 de março. Então, as pessoas que estão interessadas, esses jovens entre 18 e 22 anos, precisam correr, porque as inscrições estão sendo realizadas no site da Diretoria de Ensino da Marinha e também no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. O ingresso da Diretoria de Ensino é www.ensino.mar.mil. Agora, você tem que ter os seus documentos
todos eles, CPF, RG, comprovante de residência e de escolaridade, e levar até o 9º Distrito Naval depois dos processos de prova, que vai ser no dia 2, na verdade ainda a prova não tem a data certa, mas vai ser uma prova com 50 questões objetivas, essa é a primeira etapa do processo. A prova vai ser de português, matemática, também de ciências, física, química e inglês. Depois desse processo vai ter outros testes complementares, como aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde, verificação de dados biográficos, inspeção de documentos. Então, tudo isso vai ser realizado para essa vaga, que é uma vaga de nível nacional para aprendiz de marinheiro. Como você falou, Adriane, são 1000 vagas que vão ser oferecidas e essas inscrições já vão ser feitas até às 23h59, horário de Brasília. Mas como Manaus tem essa questão do horário de verão, é até às 21h59. Mas a gente sabe que o candidato amazonense, ele é muito centrado e ele também é muito antecipado e vai fazer essa inscrição antes do dia 2 de março. Vale lembrar também que toda essa inscrição ela pode ser feita no site, mas também existem outras opções de que o candidato pode ir até o 9º Distrito Naval para ter mais informações. O 9º Distrito Naval, que é o local onde que vai acontecer as provas, fica ali na Bernardo Ramos, no centro, próximo ali à ilha São Vicente. Bem no finalzinho, você não tem como errar o endereço. Também tem uma situação bastante importante para poder você ficar atento. Todas as pessoas, todos os candidatos podem escolher como uma preferência de curso. Tem eletrônica, elétrica e também apoio. Na verdade, essas 3 áreas de atuação é que o candidato vai escolher na hora que estiver lá fazendo a sua inscrição. Então, essas áreas são de eletroeletrônica, apoio e mecânica, para corrigir agora. Então, essas 3 áreas de atuação é que o candidato vai poder fazer e, lógico, concorrer a essa vaga. É uma vaga bastante concorrida, porque como é um concurso público em nível nacional, tenho certeza que vai ser bastante competitivo, mas é uma oportunidade muito boa para esses jovens que estão começando agora no mercado de trabalho, principalmente ter um estudo e, lógico, ingressar na Marinha, uma instituição tão respeitosa e que realiza tantos trabalhos, principalmente aqui nos nossos rios da Amazônia. Adriane. Muito obrigada, Danilo, pelas dicas. E por 2 meses seguidos, o valor da cesta básica em Manaus vem pesando no bolso do consumidor. Em janeiro, a variação foi de quase 3%. Você já teve aquela impressão que o dinheiro para fazer a feira está cada vez mais curto? E que o diga a dona Elane. A cesta básica não está nada de básica. Era para ser cesta elite, que é caríssimo. Eu vou fazer agora um sopão agora. Eu vou ver se vai dar para levar as verduras da sopa, né? Segundo o Diese, no mês passado, a cesta básica em Manaus teve um aumento de quase 3% em relação ao mês de dezembro. Isso significa que antes o consumidor pagava R$ 347,47. Agora esse valor já chega a quase R$ 400. Dezembro já também apresentou um aumento de preço de 0,52%, ou seja, podemos dizer que já houve uma mudança de tendência no comportamento da cesta básica de Manaus. Antes de queda, agora ela começa a subir. 3 produtos apresentaram alta: o tomate, o óleo de soja e a banana. Já o feijão, a carne e a farinha foram alguns dos itens que tiveram queda nos preços. No caso do tomate, é um produto de cultura rápida e está sofrendo os impactos da grande chuva aí no Sudeste. Então, nós temos aí diminuição de área cultivada, diminuição da oferta. Isso faz com que você diminua a oferta, o preço aumente, né? Com o aumento, Manaus passa a ter a 16ª cesta básica mais cara do Brasil. E o Conselho Nacional de Justiça autorizou os cartórios de todo o país a emitirem carteira de identidade e a segunda via do passaporte. Mas aqui no Amazonas ainda não tem nada definido sobre quando e como o serviço vai começar a ser feito. Seu Valquírio já está na 4ª via da carteira de identidade. Tinha que tirar para pegar o remédio, eu sou hipertenso, né? Eu estava precisando de identidade para pegar esse remédio para tomar. Em média, só aqui no Instituto de Identificação, cerca de 250 RGs são emitidos por semana.
mas a expectativa é que esse volume reduza em breve. É que o Conselho Nacional de Justiça autorizou os cartórios de todo o país a emitirem carteiras de identidade e a segunda via do passaporte. Mas a prestação desse serviço só vai passar a valer após a formalização de um convênio da Associação dos Cartórios com a Secretaria de Segurança Pública. A associação diz que enquanto não houver estes acertos, não vai ser possível começar a emitir os documentos. Nós precisamos fazer convênios, verificar preços, porque não vai ser gratuito. Isso precisa ser definido também pela nossa Corregedoria Geral de Justiça e aprovado, tá, esse valor, para que os cartórios possam se manter. Nós, atualmente, se você me perguntar quando vai começar, eu não sei lhe dizer, até porque os cartórios precisam se preparar em todos os sentidos, estrutura física, estrutura funcional, entendeu? Preparar funcionários. E os aprovados do concurso da SSPAM de 2015 têm até esta semana para entregarem os documentos obrigatórios para a posse dos cargos. Quem tem outros detalhes sobre o assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Thea, até quando os candidatos podem entregar os documentos? Bem, Adriane, é isso mesmo, né? Esses aprovados nesse concurso, eles precisam, na verdade, passar por duas fases. Uma delas é entregar toda a documentação necessária para a junta médica, né? E a entrega dessa documentação na junta médica acontece na Delegacia Geral, que fica na Avenida Pedro Teixeira, número 180. E a segunda fase é entregar o restante da documentação no setor de recursos humanos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Aí o endereço é um pouquinho mais longe para algumas pessoas, né? Pedro Teixeira, a Dom Pedro, fica aqui na área centro-oeste da cidade, né? Fica numa área um pouco mais central, mas a Secretaria de Segurança Pública fica lá na Avenida Arquiteto José Henriques, né? Lá no Shopping Via Norte e, portanto, algumas pessoas vão ter que fazer esse deslocamento. A data realmente prevista para a entrega dessa documentação é o dia 9 de fevereiro, ou seja, não deve ter prorrogação desse prazo. Essas pessoas realmente elas vão ter que fazer a entrega dessa documentação dentro do prazo. E a lista da documentação, né, ela está prevista, foi publicada já no Diário Oficial do Estado no dia 27 de dezembro e, portanto, se você é um desses candidatos, você pode consultar essa lista para saber se você tem que fazer a entrega dessa documentação tanto da Junta Médica da Delegacia Geral quanto no Shopping Via Norte. A gente está falando aí de um número bem expressivo de candidatos, viu, Adriane? Porque dos 115 aprovados, apenas 40 entregaram essa documentação. São 106 candidatos aprovados para assistente operacional e outros 9 para técnico de nível superior, que não podem perder essa vaga, né, Adriane? Com certeza, Thea. E isso tudo atrapalha o processo de lançamento de outro concurso público. Só dá para lançar o próximo concurso, tanto das polícia civil e militar, quando houver já o chamamento de todas essas pessoas e saber de fato quem assume ou não essas vagas. Agora, uma outra secretaria que também está convocando aprovados é a Suzan. São cerca de 400 aprovados no concurso de 2014. Onde que as pessoas podem saber se foram convocadas ou não? Onde está essa lista? Essa nova lista também foi publicada no Diário Oficial do Estado, só que da última terça-feira, do dia 6 de fevereiro. E, portanto, essa lista está disponível. Tem também outros canais de acesso que as pessoas podem ver. Tem o site www.saude.am.gov.br, onde você pode ter acesso a mais essa chamada da Secretaria de Estado de Saúde. A gente está falando aí de 428 aprovados em uma sexta chamada. Já é a sexta vez que a Secretaria de Estado de Saúde faz esse chamamento. O concurso da Suzan já foi muito cercado de polêmica, né? A gente vê com muita frequência pessoas que acampam aqui na frente da Secretaria de Estado de Saúde, que fica aqui pertinho, né, na Avenida André Araújo. Às vezes eles fecham a rua justamente porque a reclamação deles é que não havia esse chamamento. E a gente sabe que a saúde tem muitos funcionários terceirizados, precisava fazer essa troca de funcionários terceirizados por funcionários concursados e, portanto, com essa troca, né, eles alegam que essa demora era muito grande. Agora, desses 428 aprovados, viu, Adriane, é importante também a gente fazer o seguinte alerta: 46 vão ficar aqui em Manaus, mas 379 vão ser deslocados para fundações,
para hospitais, para unidades de saúde que ficam no interior. Não deixa de ser uma grande chance, eles passam a ser concursados, passam a receber, muitos deles queriam mesmo receber e, portanto, essa é a chance que eles têm de verificar mais essa lista, que é uma lista bem abrangente, né? São 428 candidatos e que, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, complementa aí esse quadro. Esses 428, inclusive, eles vão suprir a necessidade de mais de 610 terceirizados que foram desligados dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Saúde. Então, a Secretaria precisa sim desses funcionários e, de acordo com os dados da Secretaria, 75% das pessoas desse concurso já foram chamadas. É um número bem expressivo, viu, Adriane? São 7.301 pessoas. É uma secretaria realmente muito grande, que abrange todo o estado, muito importante. E para tentar dar uma aliviada aí, principalmente nisso que a gente chama de crise na saúde, é muito importante que esses funcionários façam a sua parte, sem contar que eles também estão sendo beneficiados, porque agora passam a ser concursados, né, Adri? Com certeza, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente fala de saúde, como aguentar a maratona do carnaval sem deixar de cuidar do organismo e os perigos do uso de glitter para a pele e os olhos. É um instante só, não saia daí.